Agradecer aí a oportunidade de estar aqui pela Tecnisa, né, e tentar passar um pouco dos desafios que nós vamos enfrentar a partir de janeiro aí com a reforma tributária. Que Deixa eu me apresentar primeiro, né? Cadu Moraes, Cadu porque virou nome no mercado e eu não consigo mais ser identificado com Carlos Eduardo, que é o meu nome na certidão de nascimento. Eu tenho 29 anos de experiência na área de controladoria e que... Obrigado. É que eu não sou muito adaptado ao microfone. 29 anos de experiência na área de controladoria, planejamento, estratégico, trabalhando há 22 anos numa multinacional. E em 2018, eu e mais 2 sócios resolvemos abrir uma empresa de contabilidade e consultoria, né? Tanto que o nosso escritório hoje, além da contabilidade, nós hoje trabalhamos com consultoria direto dentro das empresas, como assessores, como consultores e também todos os trabalhos internos dentro das organizações na parte de gestão e construindo processos, viabilizando implantação de sistemas, tudo isso, né? Uma consultoria empresarial completa. Eu linkei aqui 3 itens no contexto da mudança da reforma tributária, né, que de fato ela é a maior reforma nos últimos 50 anos no Brasil, né, principalmente do sistema atual, que é complexo, cumulativo, né, e litigioso, né, vide todos os processos que existem hoje, principalmente na parte de ICMS, que é o imposto mais inconstitucional que nós temos hoje, né, e a oportunidade de realmente trabalhar com um imposto de consumo na sua essência, e a reforma tributária está trazendo realmente essa melhoria do ponto de vista de carga tributária dentro dos produtos e serviços, né? E o impacto que isso gera no food service. E por que food service? Porque é a ponta final, que vai atender exatamente o consumidor final. Ou seja, tudo vai terminar ali no food service, né? Onde nós sabemos que são mais afetados, como os 2 palestrantes aqui anteriormente tiveram a oportunidade de falar, e um alto volume de nota, né? Seja nas saídas, ou a depender do tipo de operação, também nas entradas, onde você tem um grande volume, seja de itens de consumo, de acordo com o seu cardápio, com o tipo de operação que você tem, né? O que muda com a nova legislação? A criação do IBS e do CBS. O IBS, onde são estados e municípios. O CBS é o imposto da União. E o imposto seletivo. Esse imposto é um imposto novo, que são sobre produtos nocivos, onde você vai ter aí... O que eles consideram como um imposto nocivo? Os impostos que geram algum tipo de dano à saúde ou ao meio ambiente, né? E com isso, tem o fim do ICMS, do ISS, PIS e COFINS, melhorando a apuração, porque você passa a ter hoje um número reduzido de impostos e você não tem essa questão de apuração fragmentada como a gente tem hoje no Brasil, de vários impostos de consumo, né? Que são esses que a gente chama de imposto indireto. Essa é a grande vantagem hoje, além de outros pontos que a gente vai abordar daqui a pouco. Falar de tecnologia com a reforma tributária, inevitavelmente a gente tem que falar um pouco da reforma, para entender a importância da tecnologia nesse processo que começa agora a partir de janeiro. As mudanças mais estruturais que ocorreram foi a não cumulatividade plena, ou seja, toda a cadeia produtiva você vai poder se creditar desse imposto até chegar ao consumidor final, que é a essência do imposto sobre o consumo, que no Brasil não se aplicava. Hoje que a gente tem uma estimativa de quanto que custa, qual é a carga tributária daquele produto que a gente põe na mesa. A gente não sabe exatamente quanto que ao longo da sua cadeia produtiva você pagou de imposto para chegar no ponto de fazer a venda no meu restaurante e ter realmente saber qual é a carga tributária.
Hoje nós vamos poder fazer isso a partir da reforma. Porque como a gente vai poder usar créditos, a gente vai poder, ao longo da cadeia, se creditando até chegar ao valor do destaque na nota para o consumidor. E aquele valor que destacou na nota realmente vai representar o valor real do imposto daquele produto. A cobrança no destino, ou seja, qual é a essência do imposto indireto? É do consumo, onde você tem. Hoje no Brasil não funciona assim. O imposto ele é praticado na parte dele onde é produzido e não onde ele é consumido. Isso é uma grande mudança no planejamento, na reforma tributária. A alíquota única por ente federativo, ou seja, cada estado e município vai poder definir uma única alíquota geral, né, em regra geral, para os seus impostos, exceto aqueles produtos que são considerados que têm um efeito social grande. Educação, saúde, transporte, né, cultural, atividades culturais, que vão ter alguns benefícios, algumas reduções de base. Mas, em regra geral, não vai haver mais aquela quantidade de impostos que existiam, que existem hoje. Cada estado tem 10, 20, 30 alíquotas, município, nem pensar, cada atividade de serviço, você tem um ali, isso acaba. Né? E a transparência fiscal, porque hoje, quando a gente emitir uma nota fiscal, todos esses impostos vão estar destacados e o consumidor vai saber quanto efetivamente está pagando de imposto naquele serviço ou naquele produto. Isso é um ganho para a sociedade, até para entender o quanto está sendo arrecadado naquela atividade para os cofres públicos. A forma de apuração ela muda, e aqui a gente começa a entender os desafios do food service, e são desafios que nós precisamos estar atentos, porque realmente vai impactar literalmente nas operações, principalmente no fluxo de caixa dos restaurantes, da ponta. Né? A apuração assistida, ou seja, o fisco calcula automaticamente, vamos abrir aspas. Esse automaticamente, na verdade, ele parte da premissa que todas as operações têm um sistema que está bem cadastrado, com seu cadastro extremamente atualizado, onde toda a parametrização do imposto foi feita de forma correta, porque a nota fiscal, a partir de agora, passa a ser o documento de informação do fisco efetivamente do imposto a recolher, diferente de como é hoje. Né? E tem o split payment. Esse split payment, vocês vão ver nas minhas apresentações, ele se repetindo. O que é isso? As adquirentes, a partir de agora, passam a recolher o imposto indireto das operações pagas em cartão de crédito, débito e marketplace. Marketplace, leia-se, no nosso caso, nosso grande marketplace, que é o iFood e outros que existem. Né? E acaba o fim do lançamento por homologação, que é feito hoje. Hoje a gente faz toda a nossa venda, ao final do mês a gente faz a apuração e declara para o fisco a confissão de dívida de quanto que a gente tem que pagar de imposto. Hoje não. Hoje, na operação assistida, cada nota que a gente emitir vai estar lá como se essa operação assistida vai para um sistema como se fosse um extrato bancário, onde vai ter as entradas e as saídas, os seus débitos e seus créditos fiscais apurados de forma automática e em real time. Eu fiz aqui um esquema simples. O objetivo aqui não é falar sobre reforma tributária, mas inevitavelmente a gente precisa demonstrar isso. O fornecedor vai emitir a nota, vai entrar na operação assistida, o crédito previsto. Lembrando que aí a gente vai continuar falando sobre isso. O fisco só vai reconhecer o crédito efetivamente para você quando o seu fornecedor pagar o imposto. Enquanto ele não pagar, o crédito vai estar suspenso, até que ele quite a dívida junto à Receita Federal, e aí passa a valer e você tem direito a esse crédito. Nas suas vendas, o cliente vai pagar lá com o adquirente, o split payment, que já é um serviço que as adquirentes têm hoje, o fisco vai receber a parte dele,
e o restaurante vai receber o valor líquido na sua conta bancária. Ferramentas digitais. A partir daí entra fundamentalmente a questão de se ter uma boa gestão de compras. A partir de agora, a gestão de compras passa a ser imperativo para todas as operações. Porque você pode ser um franqueador que você produz o seu produto para o seu franqueado. Você pode ter um franqueador, no caso de franquias, que eu vou ter alguns fornecedores homologados para poder atender as minhas operações. Então, essa gestão, mais do que nunca, ela se tornou imperativa em todo sentido. Ela deixou de ser só uma relação comercial, mas de planejamento tributário. Lembrando que tudo isso vai gerar crédito na operação do food service. A calculadora do RTC, que na verdade RTC significa Reforma Tributária sobre Consumo, ele é o motor oficial, ou seja, o que é isso? É ele que vai integrar com todos os sistemas ERPs para validar as notas fiscais, saber se elas estão em conformidade com as parametrizações do fisco, para vocês emitirem as notas e aí para o sistema de apuração que foi criado, que é a operação assistida, onde vai ter os débitos e créditos em tempo real. O split payment, ele vai recolher automaticamente tudo que for recebido. E nós sabemos que hoje o pagamento com plástico, que a gente chama que nem é mais plástico hoje, né? Pode ser por aproximação, débito, crédito, em ambientes onde você tem um poder aquisitivo maior, o crédito é mais usado, por questões óbvias, seja ela por cashback, milhagem, tudo isso. Em ambientes com poder aquisitivo menor, o débito e o Pix são mais utilizados, mas ainda assim vão passar por essas adquirentes, por movimentos que exigem um pagamento eletrônico e o recebimento vai vir líquido. Impacto direto no fluxo de caixa dos restaurantes, das operações de food service. Então, esse é um desafio grande para o futuro próximo, que já está aí. Vai começar com alíquotas simbólicas, mas a operação, o conceito não vai mudar, é o mesmo. Vai ser exatamente dessa forma. Com a reforma tributária, ela criou uma justiça tributária, que é o cashback para as famílias de baixa renda, a isenção da cesta básica, uma parte o food service vai se beneficiar, que usa, e o fim da guerra fiscal entre os estados, tendo em vista que os impostos hoje vão ser pagos onde é o consumo e não mais onde é produzido. Eu fiz alguns itens aqui que são importantíssimos para o food service, né? O Simples Nacional, ele vai gerar crédito, mas proporcional ao que ele paga na guia dele, né? Então, essa gestão de compras, gestão de suprimentos, ela se torna hoje uma análise muito mais profunda. Não necessariamente eu comprar de alguém do Simples Nacional vai ser mais barato do que eu comprar de uma empresa, por exemplo, que é do lucro presumido. Uma empresa do lucro presumido que esteja na tributação plena do IBS e do CBS, quando eu me acreditar desse valor, talvez o meu custo fique menor do que um que seja do Simples e não esteja na mesma modo de tributação. Lembrando que as empresas do Simples vai ser facultativo, eles poderão optar pela tributação plena. Isso vai depender de uma análise do seu negócio, de cada segmento, o que é mais viável. Se eu vou ficar na tributação plena, porque eu vou estar competindo com outros players e tá no mesmo nível de igualdade ou não. Né? O MEI, que é uma prática comum hoje no mercado, ele não gera crédito. Talvez comprar de um MEI ao mesmo preço que alguém me venderia, por exemplo, de um lucro presumido ou de uma empresa do Simples Nacional, ele se torne mais caro porque eu não vou ter direito a crédito fiscal. O split payment, o imposto retido direto no cartão, ou seja, isso é um impacto que precisa ser avaliado, seja pelas franqueadoras, seja para quem não é franqueadora, que tem o seu negócio direto, porque a gente sabe que as margens apertadas hoje do food service, a gente trabalha com fluxo de caixa usando os impostos, né? Assim como os nossos fornecedores também o fazem, né? Então isso tem que ser avaliado, porque ao fazer isso,
eu como cliente, eu como fornecedor de algum cliente, que nós temos aqui hoje, eu vou estar penalizando o meu cliente, porque ele não vai ter direito a crédito, se eu tiver algum problema tributário, e eu, como contratante, posso ser penalizado no meu fluxo de caixa, porque eu não vou ter direito ao crédito e vou ter que pagar um imposto maior. Aluguel de imóvel, que é outro item extremamente que tem relevância nos custos do food service. Ao contratar de pessoa física, não tem direito a crédito, porque não tem tributo nessa cadeia. Ao contratar de pessoa jurídica, eu passo a ter crédito. Então, isso também é uma avaliação a ser feita na hora de identificar um ponto, na hora de você entender como que aonde você vai se estabelecer, se aquilo é viável, é melhor para você ou não. Né? Ativo imobilizado. É um item que, quando vocês fazem todo o investimento, quando nós fazemos todo o investimento ao montar um restaurante, que não é barato, é alto, nos ativos imobilizados, eles davam direito a crédito, mas a gente só podia aproveitar 1,48 avos ao longo de 4 anos desse crédito. Hoje não. Hoje ele é integral e imediato. Isso também já gera um fluxo de caixa positivo do ponto de vista tributário. Você vai poder já largar a operação tendo crédito fiscal para poder abater dos seus tributos. O DIFAL, que esse sempre foi o grande vilão das guerras entre os estados, ele deixa de existir, assim como a substituição tributária. A gente compra bebida, a gente não paga ICMS, não paga PIS e COFINS. Bebidas alcoólicas geladas, né? O item gelado. Elas deixam de existir por quê? Porque com o split payment, o fisco entendeu que ele não vai ter problema de arrecadação. Então, toda a tributação passa a ficar na ponta, lá no food service, lá na venda ao consumidor. Gestão de suprimentos na reforma. As compras impactam diretamente nos créditos tributários. Mapear fornecedores passa a ser uma decisão extremamente estratégica para saber que tipo de quais fornecedores vão estar como parceiro com vocês. Né? O RP integrado com tudo isso para te dar segurança e o compliance formatado na gestão de suprimentos para não perder crédito e não deixar dinheiro na mesa e não perder competitividade no mercado. O que a mensagem da MCD passa aqui para o grupo que está aqui hoje? Buscar uma assessoria para traduzir a reforma em gestão prática. Obviamente que grandes empresas têm suas estruturas, médias e pequenas empresas é mais difícil, mas hoje buscar uma assessoria para que realmente tenha eficiência nesses processos, porque vão ser fundamentais na sobrevivência dos restaurantes, do food service em geral, lá na frente. Um RP que te traga segurança e agilidade nesses cadastros. Cadastros dentro do RP eles sempre foram fundamentais. Hoje eles se tornaram imperativos, porque um cadastro mal feito vai gerar ineficiência tributária nas operações. Ao gerar ineficiência, vocês vão estar pagando mais imposto, perdendo competitividade, perdendo resultado nas operações. Né? Um compliance tributário fiscal, que é exatamente esse acompanhamento e controle, porque é fundamental a partir de agora essa cadeia ser bem gerenciada, ser bem estruturada dentro das operações. As franqueadoras passam a ter um papel fundamental nesse aspecto. Mas porque o meu franqueado é simples e não vai impactar? Vai. Se eu não homologar o fornecedor de forma estruturada, correta, e entender se realmente ele está competitivo para mim, ele pode destruir a minha ponta lá no meu franqueado. Então é fundamental. Né? A mensagem final, até a colega aqui pediu para dar uma adiantada, a reforma ela é inevitável, ela já está aí, ela começa em janeiro, não tem como mudar, mas se capacitar e se preparar é opcional daqueles que querem realmente se posicionar de forma estruturada no mercado e não ser engolido por uma falta de planejamento ou falta de estruturação dentro da sua empresa com relação à reforma tributária. Pensem bastante com relação a esse split financeiro, porque é comum a área de food service usar os impostos como fluxo de caixa. Deixo de pagar, parcelo,
o seu fornecedor faz a mesma coisa. E ao fazer, ele vai penalizar a sua operação. Então é importantíssimo essa gestão, esse planejamento e mitigar esses riscos dentro dos restaurantes, bares e que sejam do food service. A mensagem maior é essa. Espero ter contribuído um pouco aqui com vocês. Agradeço e uma boa noite.